Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa do Juventude Doutor Salomé Goulart. Estamos com a nossa convidada Raíssa Bassoriti, que é jogadora do Juventude, está na base sub-15 do Grêmio. E aí Raíssa, como é que está sendo aí? Está sendo uma experiência nova, uma experiência muito boa e estou aprendendo cada vez mais. Conta um pouquinho a tua história, desde quando tu começou até hoje, como é que está sendo, toda a tua trajetória. Nos explica a tua vida aí. Jesus. A câmera lá. Tá. A minha história começou há uns 1 ano e meio atrás. Foi onde tudo começou a eu jogar futebol. Enfim, começou a acontecer algumas coisas pessoais entre a minha família. E então viram que eu tinha potencial e o meu tio me colocou numa escolinha para mim começar a treinar futebol. Como é que é o nome do teu tio? Alceu Martins Nunes. E veio a isso, eu comecei numa escolinha de futebol. Depois de um bom tempo nessa escolinha, eu vim fazer um teste pela base e acabei não passando. Qual a base é? Base do Grêmio. Fez um teste na base do Grêmio. Fiz um teste na base do Grêmio. Lá na base, enquanto eu estava fazendo o teste, meu tio veio a conhecer o Sr. David e o Sr. David também. Ele foi conversando com o Sr. David e criaram. O Sr. David falou que tinha um clube, né, Juventude, de futebol feminino. E até então ele tinha me convidado para mim treinar com eles. Passou um bom tempo, meu tio resolveu eu vir treinar com eles. Daí agora eu comecei a treinar com eles já faz uns quase 6 meses. Eu comecei em janeiro pelo dia 18. Depois a gente só foi aprimorando conhecimentos, eles foram me dando instruções, visões de jogo que eu não tinha, conhecimento da minha posição e várias outras coisas. E depois eles conseguiram me colocar para uma base para fazer um teste e graças a eles e ao conhecimento que eles me passaram, agora eu consegui pegar fixamente pela base do Grêmio. Raíssa, eu queria te perguntar uma questão. Tem muitas meninas que não conseguem permanecer conosco no Juventude. Qual que é a diferença mais forte que tu vê assim em relação à forma que nós treinamos para o resto? O que tu vê assim que é o nosso diferencial, que muitas vezes faz com que algumas meninas não consigam permanecer na equipe? Isso é a cobrança, a seriedade que vocês levam dentro do campo, a seriedade que vocês conversam e vocês estão tentando ensinar a gente do melhor jeito possível. E tem algumas meninas que não estão prontas ainda para todo esse enfrentamento. Isso, para todo esse enfrentamento. E elas acabam saindo por falta de comprometimento também. Porque não querem se comprometer com o futebol. Raíssa, me diga uma coisa. Quando você veio para a Juventude, tá? Aí já, quando você iniciou a treinar, você já começou a sentir essa cobrança, né? Em relação à forma na qual tu atua, o teu comportamento dentro do campo. Isso aí tem te ajudado? Como é que tem ocorrido essa questão do trabalho no futebol conosco do Juventude? Você sentiu isso aí? Como é que tem sido para ti essa questão em relação ao futebol? Para mim isso é bom porque me traz bastante experiência e eu sei que vai ter muitos. Pode ser treinadores que vão ser assim também. Então já é um preparamento desde cedo
para isso. Exatamente. O que acontece? A Raíssa é uma atleta que ela possui 14 anos. 14 anos, só que desde agora ela já recebe uma cobrança profissional, tanto na questão física quanto na questão técnica. Ela treina todos os dias, sábado, domingo, Dia das Mães estava treinando. Por quê? Porque, pessoal, se uma atleta quer profissionalizar, ainda mais no cenário em que vive o futebol feminino no país, tem que ter essa determinação. Se nós queremos fazer com que surjam novas estrelas no futebol feminino, tem que ser nesses moldes. E daí esse comprometimento não é só a questão do futebol dentro do campo, é também na vida extra-campo. Tem coisas que para um atleta não pode participar. Bebida alcoólica, noite, são coisas que não pertencem a um atleta. Amizades que não levam a nada, pessoas que não te enxergam como jogadoras, isso daí não vai participar. E muitas vezes, quando a gente vai passar isso para qualquer atleta, em primeiro momento é um papo que o atleta se interessa, ele se compromete a tentar fazer. Mas quando chega nas atitudes, muitas vezes não consegue. E aí por diversos setores. Pode ser por fraqueza psicológica, por problema estrutural familiar. São vários motivos, mas pelo que a pessoa não consegue permanecer naquele foco e daí continua jogando, mas sem nenhum bom profissional. E daí muitas vezes é por isso que acaba não tendo remuneração no futebol feminino. Raíssa, como tem sido a tua rotina de treinamento? Você treina todos os dias ou algumas vezes durante a semana? Como é que é? Eu treino de domingo a domingo. Todos os dias? Todos os dias. De sábado, de segunda a sexta, pela base do Grêmio. E de sábado, domingo, pela Juventude. Se essa corrida aí te faz cansar muito ou tu tá preparada para essa corrida? No começo da corrida foi um punk, porque cansava bastante. Eu não estava acostumada a correr um período de 1 hora. Vocês correm 1 hora? Sim, 1 hora. Mas corre o quê? Corre devagar? Corre com a bola? Como é que acontece isso aí? Então, e quem é que inventou essa história de correr 1 hora? Foi uma pessoa aí que eu tô olhando pra ela. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Começou com o Davis essa corrida de 1 hora. Começou com o Davis essa corrida de 1 hora no trote. E ele corre 1 hora também? Ele corre 1 hora. Tranquilo. E eu corro quanto tempo? 5 segundos. Eu tô correndo há 20 minutos com a bola. Pau e corda. Mas aqui, ó, bonitaço. Só na Você tá habilidade. carregando um trator. O seguinte, olha só. Tá. Tu corre 1 hora. Sim. Tu foi uma atleta que despertou interesse no Grêmio atuando como lateral direito? Sim. Tá na lateral. Não. Não. Tu é uma atleta que despertou interesse no Grêmio como lateral direita. Hoje em dia, por uma questão tática da base do Grêmio, eles te utilizam na zaga. E é muito importante que isso seja dito. O que acontece? Quando você vai fazer um teste ou está em avaliação para uma base, você vai na sua posição. No momento que a pessoa viu o teu potencial, ela vai te puxar para a base e daí a caminhada é outra. Aí tu tem que pensar em ser útil para aquele grupo taticamente, e é o caso da Raíssa. Então ela está fazendo um trabalho como zagueira para poder entrar na equipe. Isso daí é um papo muito reto que a gente tem com ela tem que ter consciência que, mesmo que ela tenha a posição dela, que ela pense em se profissionalizar naquela posição, ela tem que saber quando ela chega num time, num clube, uma base, uma seleção, o objetivo dela tem que ser ganhar a equipe. E nesse sentido ela está fazendo um trabalho. Então, lateral direita, zaga, nós utilizamos ela também como volante.
Essa corrida de 1 hora é essencial para que ela possa exercer o trabalho dela dentro de campo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Raíssa. Alguém já te falou que correr 1 hora é loucura? Várias pessoas. Já te falaram já? Várias pessoas. Correr 1 hora é 1 hora É uma loucura. loucura. É. Até mesmo enquanto a gente está correndo, passam pela gente e falam, tá louco, esse teu treinador quer matar vocês. Isso é loucura. E daí, várias pessoas já disseram pra ti que correr 1 hora é loucura. Sim. E alguma vez tu já viu algum trabalho que em menos de 3 meses fez 3 pessoas chegarem em uma base? Não. Pois é. Então o que eu tenho para te dizer? Tem coisas que não é para pessoa que pensa com sanidade, com politicamente correto. Tem coisas que vão te chamar de louca, mas por tu ser louca, tu vai chegar em lugares que muitos não chegam. Nós começamos um trabalho no verão, tu vai lembrar, onde não era para todos. Um trabalho específico individual, não fomos para férias, não fomos para a praia, ficamos de sol e chuva, treinando durante o verão todo. Hoje em dia, as que conseguiram permanecer, eu tenho uma na base do Grêmio, que é tu, 2 nas bases do Inter, que é Julinha e Vitória, e tenho muito bem encaminhada algumas atletas também em outros clubes. Pessoas que muitas vezes estiveram em posições à frente, à tua frente, na frente da Julinha, na frente da Vitória, hoje em dia estão lá no final da fila, porque não tiveram persistência para continuar. E te digo, tu sabe, e se eu encontrar a pessoa, eu falo na cara dela, no cara do responsável, de quem for, se estivesse comigo até hoje, também estaria em uma destas bases. Isso daí eu falo, afirmo para quem for. Então é muito importante, questões pessoais, diferenças, beleza? Entendo, mas vamos falar de futebol. Se tivesse comigo, hoje em dia estava melhor encaminhado. Isso daí tem que ser bem claro para todos, tem que saber, porque é trabalho, Raíssa. Quando tu entra em campo, tu tem que ser respeitada. Não por marra, não por balaca, não. Pelo teu trabalho, pelo teu futebol. Isso aí tu tá conquistando a cada dia com o teu treinamento. Treina todos os dias. Isso não é para qualquer um. Todas querem chegar. Todas inicialmente têm uma vontade de dar um passo à frente. Mas o que eu tenho visto é assim, muitas vezes como tu está hoje, né? Hoje eu desenvolvo um futebol nesse nível. Só que muitas vezes o nível atual não é o suficiente. Então, tu tem que fazer algo extra, uma quantidade maior de trabalho, de exercício, de atividade com bola, para poder elevar o teu nível. Raíssa, deixa eu te falar um negócio. Tu é uma das jogadoras que mais se acidenta durante as partidas. É 1000 situações, né? Já vi nariz sangrando, perna inchada, roxo no joelho, verruga na perna. É o que mais tem é machucado. Sempre é uma situação, né? Sempre. Então o que acontece? Claro que de acordo com o ritmo de jogo que tu vem aumentando, vem surgindo os problemas, vem surgindo as dificuldades, né? E o que acontece? Então eu já vi você tomar um pega na canela e para ser uma coisa assim que você não esperava, né? A forma com que é, muitas vezes tu atua contra mulheres já com uma idade bem acima da sua, né? Já vi meninas te chutando sem bola. E como é que tem sido isso pra ti, assim, todas essas questões, assim, tá sempre uma novidade? Como é que é? É sempre uma novidade, sempre aprendizado, porque
E enquanto tu tá apanhando, enquanto tu tá sofrendo, enquanto tu tá saindo machucada, é sinal que tu tá fazendo certo no teu posicionamento, questão de jogo. Quer dizer que tu tá certa. E quer dizer que tu tem que seguir assim porque tu tá incomodando o adversário. Exatamente. E a gente foi ver esses dias um jogo do Grêmio profissional. Eu contei um segredo pra ti. Eu falei, Raíssa, quando tu tiver a idade dessas mulheres, tu vai jogar muito mais que elas. Lembra desse segredo? E daí depois, até conversando com a coordenadora da base do Grêmio, eu falei sobre isso. E ela falou pra mim que realmente, por quê? Hoje em dia, o futebol feminino está tendo base. Está tendo sub-11, sub-15, sub-13, sub-17, coisa que antigamente não havia. Tiveram mulheres que hoje estão no profissional e começaram a pensar em fazer um fundamento de futebol com 16, 17 anos. E daí o profissional é de um nível. Agora, o profissional da tua geração vai ser um nível superior, porque já está trabalhando desde cedo. Essa leitura para ti tem que ser muito clara. Então, quando a gente te expõe a um amistoso, uma competição com uma idade maior que a tua, já é prevendo isso, aumentando o grau de dificuldade para que tu seja um nível de futebol mais qualificado quando tu profissionalizar. E futebol mais qualificado significa futebol melhor remunerado, que é onde a gente entra. A nossa missão como agente da CBF, como teus advogados, é procurar aquilo que tem de melhor para ti dentro do futebol. Isso seja em nível nacional ou nível do exterior. Esse papo tem que ser muito reto. Se você que está nos assistindo, se algum dia algum agente de futebol, advogado, empresário conversar contigo e não tiver um papo reto entre futebol, comprometimento, metas, pode saber que essa pessoa está querendo te enrolar. Primeiro, o cara tem que entender da questão jurídica. Segundo, o cara tem que entender de futebol. O cara tem que ter proximidade contigo. Ah, eu vou te agenciar, você tem um empresário, mas eu moro em São Paulo. Não vai funcionar. Tem que estar aí todo dia, cara. Tem que acompanhar a rotina da pessoa, tem que saber o que ela faz depois do jogo. Se ela vai pra noite, se ela não vai. Como é que é a relação dela quando ela perde um jogo, quando ela fica triste. Tudo isso influencia na questão psicológica de um atleta. Então, essa seriedade a gente tem que ter com o futebol feminino, da mesma forma que é com o masculino. Quanto mais equiparado estiver a preocupação, mais rápido a gente vai chegar no mesmo nível financeiro, técnico e questão também de negócios. Mas isso aí que eu chamo de destaque para isso aí, que é aí que vem a questão que deve ser muito bem pensada. Porque todo mundo, a maioria das meninas, das atletas, elas querem ingressar numa equipe, elas querem participar de um campeonato federado. Só que acontece o seguinte, querem até ter um intermediário, um agente de futebol. E a família também. Só que quando chega a questão de um trabalho sério, de um intermediário, de um agente de futebol, de um preparador, de atleta, de jogadora, é aí que acaba se encontrando com um desafeto, que é o que na hora da cobrança muitos não conseguem. Não conseguem, ter mil motivos para começar a achar que é tudo difícil, ou até mesmo a pessoa, para poder trazer essa pessoa para a realidade, trazer para um comportamento como atleta, acaba esbarrando no desacordo, porque a pessoa não está preparada para isso. Ela quer ir à frente, sem esforço, sem moderação no seu comportamento, e a família muitas vezes
vá à frente, mas com as mesmas atitudes de quem não foi a lugar nenhum. E aí que tem um problema, né? Então isso é muito importante. A pessoa, antes de qualquer coisa, eu costumo conversar com as atletas e falar para elas o seguinte: tu sabe o que é que representa isso? Ou tu só quer ir à frente? E aí que está o grande problema. Porque as oportunidades estão aí. Para as meninas, você está com quantos anos? Estou com 14. 14 anos. Né? 14 anos, já corre 1 hora, treina todos os dias. O David te incomoda muito. Eu nem tanto, porque eu sou mais tri que ele na questão da cobrança. Né? Agora, o que acontece? Hoje em dia, agora tem a questão do Gauchão Sub-17, né? Na qual o Juventude vai participar. E aí é um campeonato federado na qual surgirão oportunidades para as meninas, né? Estar participando do campeonato Sub-17. Hoje mesmo, na atual fase, as equipes como Grêmio, Internacional, São Paulo, Santos, estão jogando a Copa Nike Sub-17. Também é uma oportunidade para as meninas. Só falta a questão de encarar, já pensando numa visão profissional, uma visão de quem quer chegar. Dente, como é que vai ser a questão do Sub-17? Como é que está a projeção do Juventude? Juventude vai jogar o Sub-17 do Gauchão, tá? Só que o que são os nossos critérios, tá? Tem que ter comprometimento com o treinamento e com o extra-campo. A gente não quer jogadora que vai pra noite, jogadora cachaceira, jogadora que... Não. A gente não está pensando em craque. A gente quer pessoa comprometida e fechada conosco. E que tenha lealdade. Muito importante isso. Esses dias veio uma atleta falar comigo, porque queria que representasse, como é que funciona a Juventude também. Deu bom. Porque tem o fulano que eu já conversei com ele, bom, então tá. Tem o fulano, vai com o fulano. Porque tem que ter uma fidelidade. Não dá para dizer amém para todo mundo. Tem que ter poucas pessoas que, quando falam, escutam. Mas se tu quiser dar ouvidos para todo mundo, tu não vai acabar ouvindo ninguém. Então, são critérios que muitas vezes vocês vão ver atletas de 14 anos, de 15 anos, jogando conosco Sub-17. E tem gente que vai falar, vocês são loucos, vocês vão perder, esse time só perde. Para quem tem visão rasa, sim. Só que eu estou pensando no futuro dessa pessoa que tem 14, 15 anos. Pois no dia que ela tiver os 17, que as outras já têm, ela vai estar uns 3, 4 degraus acima. E esse entendimento, esse olhar não é para todo mundo. Então até mesmo a gente vai para o Rio de Janeiro fazer amistosos com os clubes cariocas. E irão meninas novas, sim, porque quem tem um olhar para profissionalizar o atleta sabe disso. Que é mais fácil tu pegar uma atleta com 14, 15, 16 anos que já vem na conduta rigorosa de disciplina e treinar ela para daqui a 3, 4 anos ela tá bombando, do que tu pegar uma pessoa que acha que joga muito, que já tem 18, 19 anos, mas não tem o comprometimento e acaba botando tudo fora. Como já diz uns mestres do futebol, né? A pessoa que é craque não incomoda. Não, craque não incomoda. A pessoa que incomoda é aquela que pensa que é craque. Exatamente. E no futebol feminino, tem muitas meninas que estão iniciando e já pensam que já estão preparadas, mas na realidade tem uma caminhada pela frente. Porque na realidade o que acontece? Não se pensa da forma certa. A gente vê o futebol masculino e daí, claro, tem muito cara que pensa que é craque, não é, e acaba se estragando porque o valor é muito alto. Só que a gente vai para o futebol feminino e daí a praia é diferente. É um futebol que tem ascensão. Então, cara, para te poder realmente chegar, tem que ser amor à camiseta. E daí tu vai ter que migrar lá para quando começou o futebol. 1970, época do Pelé, onde
onde o pessoal jogava não pelo dinheiro, mas pelo amor à camiseta. E aí a disciplina, a cobrança era outra, cara. Tudo que tu vai começar tem que ser de uma forma muito pura. É que nem nós. A gente não faz questão de agenciar o pessoal do masculino. Por quê? A gente não está disposto a ter que se deparar com erros extra-campo e ter que estar toda hora em conflito. E a gente já sabe que normalmente isso ocorre. Então a gente já pensa no feminino, porque a mulher por si só ela já é mais organizada. E nesse tocante ela acaba atingindo os objetivos mais rápido. E nessa fase nós enfrentamos muito a questão dos problemas psicológicos, né? O que se vê mais é toda uma preparação psicológica, não só para o atleta, mas até mesmo com a família, ou as pessoas que estão próximas. Porque tem toda uma visão que tem que ser muito bem trabalhada, para a pessoa não se perder nesse caminho. O que mais ocorre é isso aí, vários problemas de quem está entrando numa atividade, mas não conhece bem a atividade, e na hora de executar essas atividades, aí tem que ter todo um cuidado psicológico para poder manter e fazer com que a pessoa siga, né, no caminho correto. E aí vem o fator de jogo, de campo, e o fator extra-campo. Tem coisa que é lamentável. Por exemplo, tenho atletas que eu já conversei com elas pessoalmente, muitas vezes escutam, eu vejo que elas sentem. Tem atleta que já chorou de raiva na minha frente, não me falou nada. E daí depois acaba se afastando, daí fala mal de mim, eu fico sabendo. E o que eu posso fazer? Lamentar, cara. Porque muitas vezes são atletas que têm potencial, só que pelas atitudes acabam cada vez mais longe de algo profissional. E sempre quando tu quer fazer um trabalho sério, boato, mentira, difamação, isso aí é o que sempre acontece, porque isso desperta inveja, ainda mais quando as coisas estão dando certo. Mas daí lá vem um conselho: quando tu vê alguma coisa dando certo, é mais fácil tu ver qual o método que fez levar a dar certo do que tu ficar criticando. Porque se tu já está nessa estrada há um tempo, tu não conseguiu o resultado, e pessoas que estão há menos tempo que tu já estão conseguindo, é porque o teu método está errado. Algo está sendo feito de maneira equivocada, maneira errada. Porque até mesmo para te fechar um contrato, o grande lance, nós estávamos conversando até, o grande lance do futebol é o quê? É o contrato. Porque as pessoas muitas vezes acham que fazer um contrato é um bilhete premiado. E na realidade um contrato de futebol, de prática esportiva, é o início de algo. É o início de uma atividade. Ali tu está começando do zero. E tu começa com uma visão como trabalhador. Aí tu vai ter que trabalhar para fazer jus a esse contrato. Aí tu vai mostrar quem tu é. Exatamente. Então, um intermediário de futebol, ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter a visão de uma pessoa que tem um potencial, mas ao mesmo tempo ele tem um comprometimento, ele tem a responsabilidade, ele tem a conduta de uma pessoa que tem condições de executar um contrato de trabalho. Infelizmente, já muitas vezes na rotina de treino, quando tu vai fazer uma pessoa se superar, isso aí já fica muito visível, que essa pessoa não tem condições de cumprir um contrato. Exatamente, quer ver? Simples. Raíssa começou o trabalho conosco. Falei pra ela: Raíssa, eu vou te colocar lá no Grêmio. Aí passou uns dias. Aí eu pensei: mas a Raíssa recém chegou, cara. Ela tem potencial, eu vi. Mas ela recém chegou, eu não vou colocar ela agora. Aí coloquei algumas meninas antes de ti. Tu lembra? E daí falei: olha, é o seguinte, tal data eu vou trabalhar para te colocar. E eu observei ela. Ela podia ter desistido. Podia ter se mordido. Não me colocou agora, eu vou largar. Podia. Só que se ela fizesse isso, ela não estaria onde ela está hoje. Porque ela não seria quem ela é.
E se ela não fosse quem ela é, se ela não fosse do tipo de pessoa que mesmo quando tu não dá o que ela quer, ela permanece do lado, ela não estaria aqui hoje. 14 anos. Com 14 anos. E daí é uma pessoa que é uma pessoa de contrato. Eu sei disso. E essa é a maior prova real. É quando a pessoa quer alguma coisa e ela não tem e ela permanece sendo a mesma pessoa contigo. Ela Segue não trabalhando. muda porque não conseguiu o resultado na hora que ela quer. Parabéns. Meus parabéns, Raíssa. Obrigada. Vamos em frente. Parabéns, minha atleta. É, Massorite.